queridos! Tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam muito bem. Tenho orado por vocês e tenho aguardado ansiosa pelo retorno das nossas aulas presenciais. Mas enquanto isso não acontece, vamos prosseguindo por aqui mesmo, para que nós possamos aprender mais e mais os conteúdos necessários. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o futurismo. Vocês se lembram que na nossa última aula nós falamos que o futurismo foi um movimento artístico que valorizou a tecnologia, as inovações, né? E eles propunham uma nova sociedade, um novo homem. E o futurismo se desdobrou em várias áreas no campo das artes. Nós falamos sobre as artes plásticas na semana passada, sobre a pintura, sobre a escultura, e hoje nós vamos falar como o futurismo se desdobrou na moda e também na poesia e na música. Vamos conferir? Na sua opinião, moda é arte? Para o futurista Giacomo Balla, a moda e as roupas eram uma forma de expressar um estilo de vida. A arte não deveria ser somente para as elites, mas também para toda a sociedade. E a moda poderia ser a forma de colocar essas ideias em prática. Sabemos que os futuristas foram os precursores de um movimento artístico que visava de forma radical romper com todos os paradigmas da tradição. Giacomo Balla, assim como outros futuristas de sua época, foi um dos observadores de uma sociedade em plena mutação e praticamente às portas de uma Primeira Guerra Mundial. Em seu manifesto futurista do traje masculino, Giacomo Balla enumerou algumas mudanças necessárias. Ele sugeriu, por exemplo, que nós deveríamos nos vestir e agir da mesma forma que pensamos e de acordo com nosso estado de espírito. Portanto, para ele, as roupas deveriam ser um reflexo dos nossos sentimentos. Cansado da mesmice das roupas da sociedade de sua época, Giacomo Balla queria propor ao homem moderno abster-se da sobriedade, sugerindo novas formas assimétricas, cores vivas e cintilantes, o uso de estampas, estendendo a possibilidade de expressão individual. Vejamos alguns trechos de seu manifesto. Nós devemos destruir a vestimenta tradicional, epidérmica, sem cor, funerária, decadente, chata e doente. As ruas apinhadas, reuniões, teatros, cafés têm uma atmosfera de funeral, porque as roupas refletem o miserável e grosseiro humor dos tradicionalistas de hoje. Nós queremos confortáveis e práticas roupas futuristas, dinâmicas, agressivas, espantosas, desejadas, violentas, voadoras, ágeis, alegres, iluminadas, para ter luz nos dias de chuva, fosforescentes, decoradas com lâmpadas elétricas. Como resultado, teremos uma grande variedade de roupas, mesmo numa cidade onde a população tem a imaginação pobre. Giacomo Balla, através desse manifesto, defendia a reformulação da vestimenta como um reflexo de um reposicionamento na forma de pensar e de viver do homem. O futurismo visava mudanças políticas e estéticas, buscando levar a sociedade a um novo rumo, uma nova forma de pensar em relação à sociedade e de sua própria existência e função como um indivíduo social, abdicando e questionando antigos valores e padrões, não só estéticos, mas morais, políticos e sociais.
Devemos levar em conta que na época em que o Manifesto de Giacomo Balla foi escrito, no ano de 1914, a moda, principalmente a masculina, enquadrava o indivíduo num verdadeiro uniforme de cores sóbrias. O que Giacomo Balla propunha era lançar uma paleta de cores luminosas e vibrantes naquele panorama considerado por ele bastante cinzento pelo uso excessivo de modelos semelhantes. Utilizando os conceitos trabalhados nas pinturas, como o uso de cores, simultaneidade, linhas em espiral e curvas, Giacomo Balla desenvolveu uma série de peças que foram consideradas muito revolucionárias para a época. O corte em gola V e o moletom foram alguns elementos que os futuristas introduziram na moda. Vamos agora falar um pouquinho sobre a poesia e a música futurista. Merecem também destaque a produção poética dos futuristas e suas investigações no âmbito da música. A poesia sonorista tem como uma de suas principais características uma importância maior dada ao som das palavras em relação ao seu próprio significado. A poesia sonorista foi bastante utilizada pelos futuristas e também por artistas ligados a outros movimentos. Os poemas sonoristas têm uma relação próxima com a música, já que neles podem ser usados instrumentos musicais ou outros tipos de som. O músico Luigi Russolo construiu um intonarumori, uma espécie de máquina de produzir ruídos. Essas máquinas, concebidas como instrumentos musicais, imitavam os ruídos das grandes cidades. Esse experimento levou à produção de uma peça musical composta pelo francês Edgar Varese na década de 1930. Na peça, sirenes e outros produtores de ruídos foram utilizados sistematicamente com elementos de uma orquestra. Vamos ouvir a música de Russolo? Outras obras de outros futuristas incluíam o uso de motores de avião em um concerto. A peça foi chamada de Le Testament des Vilains. No âmbito da poesia, Marinetti foi protagonista. Sua poesia Zang Tum Tum, que descreve a Batalha de Adrianópole, teve a intenção de reproduzir pela récita o efeito ruidoso da guerra. Vamos ouvir o próprio Marinetti recitando a Zang Tum Tum em sua língua original, o italiano? Mesmo que não compreendamos o texto, é possível ver como ele utilizou a cadência e as onomatopeias para criar a atmosfera da batalha. Ogni 5 secondi cannoni d'assedio sventrare spazio con un accordo.
pam, pum pum. Ammutinamento di 500 echi per attannarlo, sminuzzarlo, sparpagliarlo all'infinito. Nel centro di quei pom pum, spiaccicati, ampiezza 50 km quadrati, balzare, scoppi, tagli, pugni, batteria, tiro rapido, violenza, ferocia, regolarità. Questo passo grave, scandali strani, folli agitatissimi, acuti della battaglia. 3 battaglioni bulgari in marcia. Rock, Shumi Marizza, o Carvaveda, zran, 200 tanti in arrivo, 149 in partenza, grida gli ufficiali, sbattacchiare come petti d'ottone, pan di qua, pan di là, cim, bum, 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 ciao! Bello, vampe, ribalta di forti, vampe, ribalta di forti, vampe. Laggiù, dietro quel fiume, Shukri Pasha comunica telefonicamente con 27 forti in turco e tedesco. Allo Ibrahim Rudolf, allo, attori, ruoli, echi, suggeritori, scenari di fumo, foreste, applausi, odor di saldito, odor di marcio, non sento più i miei piedi gelati. Timpani, flauti, clarini, dovunque basso, alto, uccelli, cinguettare, beatitudine, ombria, brezza verde, silenzio. Nell'ampiezza del teatro di guerra, 500 chilometri quadrati. Fazzoletti bianchissimi, pieni d'oro, tenuta nell'alto cielo, pallone sferico, dorato, sorvegliare i tiri. Então, hoje, queridos, nós pudemos aprender um pouquinho sobre o futurismo na moda e também na poesia e na música. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e eu aguardo vocês, se Deus quiser, na próxima semana. Um forte abraço para todos vocês.